Oi, lindezas, bom dia. Voltei para a nossa terceira aula da semana de Geografia. Estamos falando de África e América no contexto da nova ordem mundial. Já falamos primeiramente sobre os Estados Unidos, em particular, porque é a grande potência econômica, política e militar do mundo. Depois nós falamos do contexto de América Latina, qual é a participação e os problemas que a América Latina enfrenta nesse contexto de nova ordem mundial. E hoje nós vamos falar sobre o papel da África, qual é a participação e os problemas que a África enfrenta nesse contexto mais atual e globalizado. Pega sua apostila, página 46, vamos lendo e discutindo sobre esse assunto juntos, tá? Então vamos começar. O fim da Guerra Fria teve impactos consideráveis no continente africano. Os desafios geopolíticos e socioeconômicos dos países da África estão fortemente relacionados ao histórico colonial e à recente descolonização do continente, que ocorreu em meio às disputas entre os blocos capitalista e socialista na segunda metade do século XX. No entanto, a estabilização política e a consolidação de regimes mais democráticos parecem ser uma tendência em boa parte dos países africanos nas últimas 2 décadas. De fato, atualmente, as guerras civis e conflitos em curso na África são menos numerosos. Bom, então aqui ele vem trazendo para a gente que a África, digamos que desabrochou para o mundo com o final da Segunda Guerra Mundial, nesse processo que nós chamamos de Guerra Fria, que vai ser quando as nações europeias vão começar a lutar por independência. Você está vendo aí esse contexto de descolonização da África no conteúdo de história. Tá vendo como que as matérias batem? Pois bem, então nesse processo de Guerra Fria, as nações africanas vão se tornar independentes, lembrando que não foi um processo fácil. O colonialismo europeu estava muito enraizado, mesmo que a Europa estivesse enfraquecida por conta da guerra, ela não quer perder seus territórios africanos, então houve muitas guerras de independência que inclusive acabaram recentemente, duraram anos, tá? Mas agora parece que a África começa a respirar um pouco mais tranquila, porque os conflitos internos, as guerras civis, as disputas pelo poder estão em menos proporção um pouco do que o que acontecia durante o processo de independência há umas 2 ou 3 décadas atrás, tá? Então, é claro que a África vai demorar muito para recuperar todo esse atrasamento, ela ficou independente muito recentemente, mas os especialistas, a grande parte deles, tem muita confiança e muita expectativa de que a África vai conseguir superar pelo menos um pouco tantos problemas e desafios que ela enfrenta. Vamos continuar. Uma das maiores turbulências geopolíticas ocorridas na África no século XXI foi o conjunto de protestos populares que tomaram diversos países do norte do continente e também do Oriente Médio, em 2011, conhecido como Primavera Árabe. Essa denominação se dá por conta das exigências de abertura política para a população e uma gestão mais democrática. Comentei com vocês sobre Primavera Árabe na nossa aula ao vivo. A Maria Fernanda teve até uma dúvida, não lembrava muito bem o que era Primavera Árabe. Então foi uma série de manifestações que tomaram conta de países africanos, e essas manifestações acabaram se estendendo também para o Oriente Médio, onde a população civil que foi para a rua protestar desejava uma política mais limpa, mais clara, mais transparente. E para isso fazia-se necessário derrubar o ditador que estava no poder. Vários países africanos e também do Oriente Médio tinham governos ditatoriais, alguns ainda têm, então o objetivo principal era derrubar esses ditadores do poder.
Os protestos se iniciaram na Tunísia, que é um país do norte da África, em dezembro de 2011, e após alguns dias, o presidente Ben Ali, que estava no poder desde 87, solicitou asilo político na Arábia Saudita. Atualmente, a Tunísia é considerada um país mais democrático do que em 2011, em grande medida devido ao sucesso do movimento. Vamos pular para baixo. Os protestos se espalharam pelo Egito, pela Líbia, que tiveram seus líderes Hosni Mubarak e Muammar Gaddafi derrubados. Então, essa primeira onda de manifestações, podemos considerar que ela teve muito sucesso, porque os presidentes ditatoriais foram derrubados do poder. Aconteceu isso na Tunísia, na Líbia e no Egito. Bom, vamos continuar. O governo que ascendeu pelo voto no Egito foi derrubado por um golpe militar que reinstaurou um regime autoritário no país em 2013, ainda que mantendo um sistema eleitoral, enquanto a Líbia se vê desde então em uma intensa guerra civil. Então o Egito conseguiu derrubar o seu presidente ditatorial, mas depois acabou ocorrendo um outro golpe e a ditadura foi implantada novamente, e a Líbia enfrenta problemas internos por disputa do poder desde quando o seu líder caiu lá no início dos anos de 2011. 47. Portanto, apesar da grande mobilização e de alguns governos terem sido derrubados, em poucos casos, essas mudanças efetivamente abriram caminho para o estabelecimento de governos democráticos. Você vê a Síria, por exemplo, começou também essa onda de manifestações chamada Primavera Árabe para derrubar o presidente e até hoje isso não aconteceu. Bom, vamos falar do apartheid agora. No sul do continente, o fim do regime do apartheid na África do Sul, controverso e oficialmente condenado no plano internacional, teve forte influência sobre as perspectivas futuras para a região. O país, que desempenhara importante papel no contexto da bipolarização, representando interesses alinhados ao bloco capitalista, agora tinha um caminho mais democrático internamente e, do ponto de vista internacional, vem-se finalmente livrado do isolamento que enfrenta desde a década de 80. Então aqui nós estamos falando sobre a abertura principalmente do contexto social em que brancos e negros dentro da África do Sul passariam a ser vistos com igualdade, podendo frequentar os mesmos ambientes. Essa foi uma ruptura muito importante para a história da África do Sul, graças a Nelson Mandela. Com isso, a pressão internacional pela libertação de Nelson Mandela, importante líder que representava os interesses da população negra, se tornou inevitável. Em fevereiro de 90, após 27 anos de prisão, Mandela foi libertado, fato que foi o primeiro passo para a transformação que ocorreria nos anos seguintes. Vamos pular para baixo? O fim do apartheid significou o fim de bantustões. Eles foram os mais radicais nessa experiência de segregação racial dentro da África do Sul. Muitos negros foram, portanto, direcionados aos diversos bantustões estabelecidos no país. Aí no mapa ele mostra para você aonde está localizado os bantustões. Neles viviam em ambientes desprovidos de qualquer infraestrutura, distribuídos de acordo com a etnia. Lá serviriam como reserva de mão de obra para as grandes fazendas, onde trabalhariam por baixos salários. Toda a legislação que embasava juridicamente o regime do apartheid foi sendo aos poucos revogada. Em 93, Mandela e Frederick, o último presidente branco da África do Sul e principal condutor da abertura política, receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz.
No ano seguinte, nas primeiras eleições livres e multirraciais realizadas no país, após mais de meio século, Mandela foi eleito presidente sul-africano, aclamado por ampla maioria de eleitores. Então você vê aqui um outro ponto favorável em relação à África, se tratando aí da África do Sul e dessa abertura étnica, racial, em que essa segregação que existiu durante décadas hoje já não é mais colocada em prática. Apesar do que a classe branca dentro da África do Sul ainda tem os maiores privilégios, tá? Próxima videoaula, vamos falar de conflitos existentes no território americano e africano. Hoje nós ficamos por aqui. Beijos e até mais!